Olá, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu vou falar um pouquinho sobre as primeiras civilizações, como surgiram, qual a importância, características e quais foram essas civilizações. Pois bem, as primeiras civilizações, elas se formaram a partir do momento em que o homem descobriu a agricultura. E a partir daí eles passaram a ter uma vida sedentária, pois não havia mais necessidade de sair em busca de alimento, mudando-se constantemente. Essas primeiras civilizações se formaram ou surgiram em diversos pontos do mundo. A Mesopotâmia mesmo, que hoje é o atual Oriente Médio. O Egito, no continente africano, na Índia e na China. O fator comum entre todas essas civilizações é que elas se organizaram ao redor de importantes rios. Tudo isso para facilitar a formação dessas sociedades, dessas civilizações. No caso da Mesopotâmia, ela se instalou ao redor entre dois rios, Rio Tigres e Rio Eufrates. Tá certo? Isso facilitou bastante a instalada deles, pois a agricultura em relação à água não teria problemas. A formação da Mesopotâmia em si se deu de diversas maneiras. Uma das foi a mistura entre os indivíduos. Eles também empreenderam guerras e dominações, ou seja, um povo dominava o outro, e assim formou a população da Mesopotâmia. Uma curiosidade: a Mesopotâmia, ela é a civilização mais antiga da história. Então tudo que a gente compreende em relação à sociedade na nossa atualidade parte da Mesopotâmia. Então é muito importante a gente compreender o que é a Mesopotâmia, o que essa civilização na antiguidade nos ofertou e nos oferta, pois a nossa sociedade hoje ela tem características herdadas das civilizações da antiguidade, certo? A economia da Mesopotâmia ela estava baseada na agricultura e a sua organização social era também baseada não na agricultura, mas era baseada na hierarquia. Ou seja, cada camada social tinha uma função e um dever, sendo que o mais alto escalão dessa camada social, dessa hierarquia, estava relacionada às elites. Será que não tem a ver com a nossa sociedade atual? Se a gente parar para analisar a nossa sociedade, a formação a organização social da nossa sociedade não é dessa forma? Pois bem, características. A religião dos povos mesopotâmicos, como era? Eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses ou divindades. Essas divindades ou deuses estavam relacionados às forças da natureza e aos astros. E essas divindades elas tinham características humanas. Então, o que quer dizer isso? Que elas tinham qualidades e também tinham defeitos. Os sumérios e os acádios foram as primeiras cidades-estados na Mesopotâmia. E assim, cada uma tinha um governante ou um pátece, que também significa governante. Cada um tinha o seu governante, o seu chefe de estado, para vocês compreenderem melhor. Várias cidades surgiram, porém, as primeiras cidades independentes foram Kish, Ur, Uruk e entre outras, certo? Os povos sumérios, eles desenvolveram um tipo de escrita ideográfica.
conhecida como escrita cuneiforme. Os povos babilônicos, aonde eles originaram-se? Originaram-se no deserto da Arábia. Na Babilônia, o grande fator, ou a grande característica ou importância foi o Código de Hammurabi. A gente poderia falar aqui de vários eventos que aconteceram na Babilônia, que são de extrema importância para a nossa sociedade. Mas a gente fixa em uma. Código de Hammurabi. Foi um conjunto de leis criadas para punir severamente o infrator que infringisse essas regras. Esse Código de Hammurabi foi escrito em uma estela de Hammurabi. Essa estela de Hammurabi era uma pedra grande que ficava no alto, na Babilônia, contendo esses códigos de leis. E entre esses códigos de leis, hoje na nossa sociedade atual, nós também temos um código. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então a gente consegue compreender que esse Código de Hammurabi foi de suma importância, é de suma importância para a nossa vivência atual. Certo? Os povos assírios, como eles se desenvolveram? Qual a importância, qual a característica? Característica fundamental dos povos assírios. Eles desenvolveram o poder militar e as técnicas de guerra, as armas de ferro, os carros de combate, entendeu? O uso do cavalo. E assim, os povos assírios eram grandes guerreiros. Sim, Joyce, e aí, como é que a gente junta tudo e compreende? Bem, gente, basicamente vocês precisam compreender que os povos da antiguidade contribuíram e contribuem muito para a nossa formação, pois é a partir daí que a gente compreende a importância de cada povo antigo que surgiu, pois a nossa história está sendo escrita através deles, tá certo? Espero que vocês compreendam, que vocês gostem e que eu tenha ajudado bastante na tentativa de fazer vocês compreenderem um pouquinho sobre esses povos. Saudades, beijos, até a próxima.